Fala, família da Natação Criativa! Estamos presentes para mais um episódio de podcast e queria agradecer a sua presença que acompanha o nosso podcast pelo YouTube ou pelos canais Spotify, entre outros aí ouvindo áudio. Também quero deixar muito a minha gratidão para você que acompanha o nosso canal do Instagram, mais de 80 mil pessoas, para você que é membro do grupo de Facebook, que compartilha ideias com a gente, para você que acompanha o nosso grupo de estudos do Telegram Diário ou que realiza os nossos cursos pela plataforma Educar, são mais de 150 cursos, mais de 73 profissionais. Tô tentando convidar a nossa convidada de hoje para fazer parte, ela vai fazer parte desse projeto. E queria agradecer também quem baixa o nosso aplicativo de celular, a SwimTrack, ali para fazer o monitoramento, avaliações, treinos de natação. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial ao meu lado, especialista em segurança aquática, Raquel Correia. Muito obrigado pela presença, Raquel. Obrigada a você pela oportunidade, já faz muito tempo que a gente tenta um encontro. Conseguimos finalmente. Ainda esse ano. Conseguimos, vem no finalzinho do ano, porque diminui as aulas particulares da Raquel, que ela tem uma agenda lotada de aulas particulares ali. E sempre que a gente começa a falar de natação, nossa preocupação é a prevenção aquática. E é um tema que você é especialista ali, né? Sobrevivência aquática, segurança aquática, mais segurança aquática, né? Você até me corrigiu que não é sobrevivência, é segurança. E eu queria que você falasse para o nosso público como você virou autoridade no assunto, já que você é pioneira, fez vários cursos fora do Brasil, se tornou autoridade. Me fala como que eu me torno especialista em segurança aquática, que eu quero me tornar. Muito obrigada pela oportunidade. Você falar que eu sou autoridade, assim, é um negócio muito grande. Eu ainda não estou acostumada com isso, não. Mas agradeço esse título. Eu estou buscando esse conhecimento porque eu busquei muito aqui no Brasil alguém que falasse especificamente sobre segurança aquática, sobre técnicas de sobrevivência, e não encontrava ninguém, assim, muito específico nessa área. Encontrava o pessoal do INAT, encontrava o pessoal do Sobrasa fazendo trabalhos fantásticos, publicações, mas ainda eu não me encaixava nesse mundo. Por quê? Porque eu via muito, todo mundo deve ver, esses vídeos na internet, é criança flutuando, é criança fazendo isso, desde muito cedo. E eu falava assim, gente, mas da onde que saiu isso? E aí, dentro das minhas aulas, eu via empiricamente, assim, que eu tinha bons resultados. E os bons resultados eram o quê? As crianças nadavam rápido, né? E os pais começaram a me passar feedbacks falando assim, Raquel, nossa, ele se soltou. Nossa, ele tá solto. Nossa, ele tá se virando. Nossa, que rápido. Eu não entendia tudo isso. Quando eu fui refletindo sobre esses feedbacks, entendendo que o meu trabalho era outra coisa além da natação, que eu fui atrás da sobrevivência aquática, que eu encontrei esse nome, né? Então, eu fui juntando o mundo da segurança aquática, que aqui no Brasil tem muito que é do INAT, com a Sandra Rossi fazendo esse trabalho incrível. Procurei também, achei o Gleitson Galvão lá em Fortaleza. Ele tinha um módulo de um curso, era um módulo muito pequenininho, mas tinha esse nome Segurança Aquática. Eu falei assim, gente, são 2 pessoas já aqui no Brasil. Só que ainda não era. Eu falei assim, gente, vocês dão aquelas técnicas, vocês ensinam aquelas técnicas de giros, de flutuações. Ele disse, não, ainda não é isso. Eu falei assim, não, então calma, que eu vou juntar o útil ao agradável. E achei fora do Brasil essas técnicas são muito difundidas. Tem americana, tem australiana, tem europeia, tem umas holandesas, existem diversas técnicas. Depende muito da diferença cultural, né? E aí eu fui buscar. Peguei o que eles têm de melhor, participei de algumas formações, peguei tudo que tinham de melhor e também ao que se aplicava à nossa cultura, aos pais brasileiros, aos professores brasileiros e a nossa escola brasileira de natação, né? Dentro da nossa formação nas universidades, do que nós nos formamos. E fui unindo tudo isso, fui fundamentando, até que eu falei assim, bom, agora eu tenho um método, então é isso que eu faço. Eu dou aula de segurança aquática, eu dou aula com técnicas, manejos e manobras de sobrevivência aquática para crianças. E foi fantástico quando eu descobri isso, porque nem eu sabia o nome, sabe? E aí eu venho oferecendo isso pra gente, assim, trazendo de fora essa novidade, é um nicho novo, que era pouquíssimo explorado, e é o início de tudo, né? Então, assim, é fantástico. Eu tô muito feliz de estar oferecendo tudo isso e colocando pra frente. Então, tá legal. Eu
pegar algumas falas suas, né? Primeiro que você falou que você não é autoridade. Aí, então você começou criando essa autoridade com os pais, que foi seu primeiro público ali, começou a aumentar sua agenda, você não tinha mais para onde partir, Exato. agenda lotada, e você começa a querer difundir isso para outros profissionais. Exato. Então, pegar o que você aprendeu lá fora do Brasil e difundir aqui no Brasil para outros profissionais fazerem o que você faz. Eu tive presente no CBEA lá, você falou do Gleidson, né? Você divulgou esse seu projeto, que a gente ainda vai falar dele, aguardem. Projeto espetacular aí para quem quer curso, quer se especializar sobre o assunto. E eu vejo ali as 200 pessoas ali com os botões, com os adesivos, apoiando a sua causa. E outra fala que você vem falando do Sobrasa, do INAT, que eles fazem esse trabalho magnífico ali, levantando dados, fazendo divulgação, conscientização. E tem vários números que tanto o INAT e o Sobrasa levantam, e eu queria que você destacasse eles. E da onde você pegou esses números para saber a importância de você fazer esse trabalho? Você falou da autoridade e foi isso. Eu descobri com os feedbacks dos pais. Não tinha essa visibilidade grande entre professores, entre outros profissionais, não tinha nada disso, mas foi isso. A minha agenda ficou tão grande, tão cheia, que eu tenho lista de espera e de pessoas, não só de criança nascida, de criança que nem nasceu ainda. Tem criança que tá na barriga, eu juro, tem criança que tá na barriga. O pai vê minha aula e fala assim, meu filho quando nascer vai fazer aula com você. E você entra na fila de espera, não vai nascer em janeiro, então aí faz 6 meses, aí lá em junho, julho, e aí já entra, sabe? Então é uma loucura assim. Eu falo assim, gente, então isso é muito grande. E da onde que é isso? É a sobrevivência. Um pai morre de medo de a sua criança cair num ambiente de água e não saber se virar. Eu falei assim, gente, se não for esse o principal motivo da natação, qual é? Se esse não for o início de tudo, você só vai ter grandes nadadores, medalhistas olímpicos, se eles sobreviverem, porque se não chegar até lá, não vai ter. Né? Então, eu foquei nesse início. E junto com esses dados que o INAT e o Sobrasa, principalmente, eles colocam pra gente, que o que eu me apego bastante é crianças entre 1 e 4... A morte entre crianças entre 1 e 4 anos. Agora, em 2020, que teve esse período pandêmico que a gente está vivendo, o Sobrasa, no compilado, já faziam 19 anos que ele vem estudando tudo isso. 19 anos, o afogamento foi a segunda causa de morte entre essa faixa, né? Aí, em 2020, ele pega esse compilado e vê que o afogamento infantil foi a primeira causa de morte entre crianças de 1 e 4 anos. Poxa, o que aconteceu dentro da casa das pessoas, sabe? Foi falta de supervisão, foi não ter as barreiras de segurança, lona, cerca, alarme. As crianças faziam ou não aula de natação? Elas tinham essa preparação? Alguma coisa falhou e muito. Como sociedade, é algo muito grande tudo isso. A gente precisa ficar muito preocupado, sabe? Falou-se muito sobre o Covid, fala muito sobre acidente de carro, mas o afogamento tá pau a pau. Hoje em dia, todo mundo pode alugar um Airbnb, pode alugar alguma coisa que tenha acesso à piscina. Aulas de natação, com certeza. Dependendo do nível social, infelizmente a gente sabe. É um pouco mais caro, um pouco mais barato. Mas, assim, acesso à água todo mundo tem. E se a gente não colocar isso como uma preocupação social, não vai acabar o número de afogamentos. O Sobrasa vem colocando o número de salvamentos, colocando o número dos afogamentos muito precisos pra gente. Ainda falta muita coisa. Falta, sabe o que também? Porque se o indivíduo não morre afogado, ainda tem as sequelas. Ele pode ter se afogado, mas ele pode ter sequelas. Esse número de sequelas ainda são enormes. Imagina isso para o sistema público de saúde. O quanto o sistema público precisa estar preparado para receber essas pessoas. Com fisioterapia, com terapia, com médicos neurologistas. Então, assim, é muito grande. É uma cadeia muito grande. E se a gente vê o profissional de educação física, especialista em segurança aquática, que ele pode colocar isso dentro da sua aula... E ele pode prevenir tudo isso, né? Pode ser um agente transformador disso, é fantástico. Então, eu venho nessa luta com isso. Essa primeira parte da natação tem que ser a parte da segurança aquática. Tem que ensinar as técnicas, as manobras de sobrevivência. E depois a gente pensa na medalha. Sim, eu acho que você tem algumas falas legais que você comentou agora, que nem os acidentes que ocorrem muito em residência. A gente tem o Spillman ali da Sobrasa, que ele tem uma fala interessante, que o afogamento não é um acidente, e sim um incidente. E sim um incidente, né? Então, o afogamento, ele não acontece por acaso, né? Se você tem a prevenção,
que é a melhor forma de tratamento, né? E 59% dos óbitos acontecem na própria residência. Na própria residência. A gente vive falando das barreiras de segurança, de proteção. A primeira de todas é a supervisão. Não tem como. Se você está perto de água e está perto de uma criança, é ficar um braço de distância, no mínimo. E tá de olho naquela criança. Só que isso sou eu, professora Raquel, que sei. E se eu não falar isso para um pai e para uma mãe, eles não vão fazer, eles não sabem disso. Parece pouco, mas eles não sabem. Tem babá, tem pai, tem mãe que deixa a criança um minutinho, assim, ela olha. Ela fala assim, não, vai ficar ali. E vira para pegar a toalha. No que ela virou, a criança já caiu. E aí essa pessoa também não está preparada para fazer o salvamento. E aí como é que faz? Sim, não faz, né? Então, se a gente pegar os dados, a cada 3 dias, uma criança morre afogada em casa. Se a gente pegar essa época de Copa, que a gente está vivenciando aí 20 dias, sei lá, de Copa, aí, se a gente falar 7 crianças faleceram durante a Copa e todo mundo se divertindo da Copa. E um problema muito grave que a gente vem enfrentando no Brasil, até mundial, né? Então, tem que ser levantado. Você falou sobre os incidentes em transportes. Na natação é 200 vezes mais potencializado pelo tempo que a pessoa tem disposição. Exato. Então, o tempo que eu vivo num carro, num ônibus, num meio de transporte, e se comparar com a natação é 200 vezes maior. Então, é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito. E aí, a gente vem pro nosso lado da natação, que a gente vê muito parte dos livros de natação são muito focados de como descrever a técnica de natação. Então, como que eu nado crawl, como eu nado costa, como eu nado mais rápido. São inúmeros livros. E eu acho que a forma de ensinar parece que é algo natural ou instintivo, porque poucos livros se focam ali na parte do aprendizado. Então, como eu vou ensinar? O que eu tenho que ensinar? Que horas eu tenho que ensinar? Que nem a parte de adaptação aquática, né? Poucos livros vêm se falar sobre isso, né? Como eu vou realizar essa adaptação? Como eu vou trazer as habilidades aquáticas? Então, como eu faço esse planejamento de ensino? Como eu faço esse comportamento do professor? Essa reflexão? E quais pontos você acredita que a gente tem que se preocupar aí nesses primeiros contatos com a água? A criança chegou para sua aula lá, os primeiros contatos, o que eu tenho que me preocupar? É o crawl, costas, peito e borboleta? Não, pelo amor de Deus, esquece crawl, costas, peito e borboleta hoje, só hoje. Você falou bem, existem pouquíssimas publicações ainda nessa faixa etária. Tanto que esse ano, lá no ENAT, falou-se muito sobre o mundo infantil, né? Sobre muito a iniciação. E tiveram algumas publicações e no final, na conclusão, eles falavam assim, gente, publiquem mais, façam mais referências, porque não temos dados sobre natação infantil, natação no comecinho, a natação de bebê, não temos esses dados. Então, publiquem. Raquel, eu não sou dessa parte acadêmica, eu deixo para a parte dos bons lá, que se matam para tudo isso daí, e eu pego esses dados deles e transformo na prática. E aí eu venho com uma outra linguagem para atingir os pais, para atingir uma sociedade, porque se eu não tiver uma fala mais fácil, uma fala não técnica, eles não vão entender. E realmente, quando a gente encontra nos livros, eu não achei em nenhum livro falando sobre sobrevivência aquática, como é que eu ia fazer. Eu tive que criar. Então, foi por isso que eu busquei fora. Então, todo professor sabe. Adaptação, fazer bolinha, água no rosto, uso ou não material, cada professor vai ver o que vai usar. Mas essa parte é importantíssima. Eu falo muito sobre as características físicas, as propriedades físicas da água. Então, você usar o arraste, você usar o empuxo. Tudo isso, no momento de acidente, a criança não vai estar de espaguete. A criança não vai estar de óculos de natação, não vai estar de touca, ela vai estar com a roupa do corpo. Provavelmente ela vai estar com a roupa habitual, vai estar de tênis, vai estar de óculos, assim, óculos de grau, né? Pode estar de mochilinha. E aí você vai saber... A criança está acostumada lá na aula de natação a usar espaguetinho, a usar prancha, a usar tudo isso. Ela não vai ter nada isso na hora de um acidente. Porque é o que a gente vê. A gente mais vê acidente. Um monte de acidente. Todo mundo postando acidente. Falo assim, gente, mas o que a criança deveria ter feito? Caiu e aí? E ninguém fala isso. Só posta o acidente. E aí, dentro da aula, na adaptação... Raquel, o que eu falo? Usem menos materiais, porque usem a água. A água não tem melhor material do que a água. A Cacilda também fala muito disso. A água é o melhor instrumento, então usa essas propriedades, o arraste, o empuxo, usa a refração. Porque quando a criança está dentro da água, dependendo de onde a luz está batendo, fica diferente a noção de profundidade. Então, ela não vai saber, ela está andando em volta da piscina, ela precisa entender isso, que ali é raso, que ali é fundo, ali ela pode entrar, ali ou não.
Então, assim, eu falo isso. Dentro dessa adaptação, dentro desse mundo da segurança aquática, quando eu ensino essas manobras de sobrevivência, a primeira parte da natação é isso. Eu pego a criança na água e ensino isso. É muita água no rosto, eu ensino as propriedades físicas da água, eu ensino onde é que são os lugares de segurança que ela pode se agarrar dentro de uma piscina, mas também dou muita referência do fora. Não é só uma piscina aquela que a gente está trabalhando. Existem outras piscinas diversas. Então, é foto, é vídeo, é conversar com o pai e com a mãe onde eles vão no final de semana. Ah, viajou para um lugar, viajou para o outro. Então, trazendo essa referência para dentro da aula. Então, eu acho que é mais ou menos assim, usar o dia a dia, muita conversa com o pai e com a mãe, porque não adianta nada também eu estar dentro da minha aula e passar um contexto. Aí ele vai viajar, acontece alguma coisa e o pai e a mãe também não sabem agir. Então, assim, trazer os pais para dentro da aula. Tem muitos professores que não gostam, né? Ah, o pai fica olhando, fica falando. Eu acho ótimo que eles ficam perguntando, porque eles estão a fim de saber. Uma, que eles estão preocupados com os filhos, não tem a maior preocupação isso do que um pai ou uma mãe ter um filho. Então, é a coisa que eles mais se preocupam, são os filhos. E outra, ele está investindo na sua aula e quer saber. Pô, eu adoro quando acontece isso. Aí eu falo para eles, falo assim, pai, mãe, às vezes eles falam assim, ah, não tem que bater mais a perna? Tem que mexer mais o braço? Eu não me importo com isso, porque eles não sabem o que eles estão falando. Eu falo assim, pai, mãe, não é o momento exato. Olha, agora essa parte da natação é uma parte mais dele adaptada, ele pegar confiança um pouquinho na água, ele precisa entender o meu tom de voz. Agora eu tô trabalhando um pouquinho de controle respiratório, agora eu tô trabalhando um pouquinho de controle emocional, principalmente nas vivências de queda. Então, às vezes tem uma vivência de queda e os pais ficam horrorizados, ficam morrendo de medo. Eu falo assim, olha, essa vivência de queda serve para a criança, mas serve para os pais também. Né? Porque se um pai e uma mãe fica horrorizado, toma um susto, leva um susto muito grande, também não está ajudando na aula e não está se preparando para um momento também, né? Que eu espero que nunca aconteça, mas a gente tem que preparar tudo isso daí. Então, assim, é trazer a família, é trazer a criança, usar a água ao seu favor. É sempre pensando num acidente. Eu acho que essa foi uma problemática até que eu também, na minha vivência prática, eu encontrei também, não encontrei metodologias que falassem sobre essa segurança aquática. Eu introduzi dentro da metodologia da natação criativa, dentro do aplicativo da Swim Track, que eu acho que é uma preocupação e é a nova tendência da natação do século XXI, que eu brinco, que eu foco nos cursos. E tem diversos estudos. O Paçoca, né, Thiago Aquino, ele fez uma entrevista com mais de 1.000 pais, perguntando por que eles levavam as crianças para a natação. O principal motivo era a segurança aquática. Tem um estudo da Unixul com 536 pais, que também a principal motivo ali... O primeiro é a parte de doença, né? Bronquite, asma. A segunda vem a sobrevivência aquática. E por incrível que pareça, desses 536, 1% falou que o filho queria que o filho virasse atleta. Então, e aí chega na aula de natação, aí você começa a aulinha já lá, bate a perninha, vira o braço. E não é de acordo com o que o pai quer. E não é só o que o pai quer, é o que uma sociedade está exigindo, né? E aí você vem, né, fala da parte de colocar roupa, de fazer uma vivência, e graças à Sobrasa, graças ao INAT, aumentou essa conscientização, e as pessoas também começam a fazer isso muito, colocar roupa, fazer a natação com roupa, essa simulação. Só que a segurança aquática é muito mais do que isso, muito além. Então, mas é um começo, a gente pode perguntar que é um passo que a gente deu. E eu queria saber que habilidades você ensina. Você já falou um pouco da queda, você falou um pouco de usar propriedade, usar menos materiais, mas que habilidades você utiliza? Mudança de decúbito, mudança de direção, sustentação. Eu queria saber que habilidades você enfoca ali na sua aula mesmo. Olha, a principal, gente, mas é que é a mais complicada. Não existe milagre, tá? Não existe milagre. Mas é flutuação, mudança de decúbito e buscar um lugar seguro. É isso. Por quê? Caiu, você vai para onde? Você vai pedir socorro aonde? Então, você caiu, virou na flutuação para pedir socorro, ou você caiu, gira e segura, volta para o lugar que você estava. Aí tem uma coisinha que eu também... É muito meu, é Raquel, tá? Não tá em nenhum livro, não tá em nenhum nada, mas é meu. O que eu falo? Eu não costumo falar para meus pais assim... Ah, eu ensino autossalvamento, né? Em artigos tem essa denominação, mas eu não falo pro pai. Falo assim, ele tá pronto para se salvar. Porque se eu falo isso para um pai, quando a gente estuda PNL, ele só vai entender auto. Ele vai entender o auto e vai falar assim, auto, meu filho sozinho, ele sozinho. Então, assim, ele vai achar que o filho se salva.
Ele não está se salvando. A criança, ela não é auto nada. Ela não toma banho sozinha. Ela depende de todo mundo para comer. Ela depende de todo mundo. Uma criança de 1 a 4 anos. Ela depende de todo mundo para se trocar, para levá-la à escola. Então, no momento desse de salvamento, ela tem que auto se salvar. Então, o que acontece? Eu falo assim, com essas manobras, eu dou um tempo a mais de chance para os pais salvarem essa criança. Entendeu? Então, assim, já muda. O peso todo do salvamento fica nos pais. Então, onde é que eles estavam, né? Os pais, eu falo assim, os responsáveis, quem estão com as crianças naquele momento. Então, assim, a criança fez a flutuação, que é o que eu coloco muito dentro das minhas aulas. Flutuação, mudança de decúbito e volta para um lugar seguro. Procura um lugar seguro. A criança fez isso. Ela está dando chance para ter um pouco mais de tempo para ser notada para alguém ir lá salvar, sabe? Porque ela não pode se salvar sozinha. E eu nem falo pra criança isso. Ela acha que tá lá dando tempo, ela acha que tá fazendo lá pra pedir socorro, sabe? Eu até ensino, eu falo assim, ó, se você achar um lugar, você sobe. Eu ensino todas essas coisinhas. Mas eu falo pra ela assim, grita por um adulto, procura um adulto, o papai e a mamãe tem que estar lá, a titia, e assim vai. Então, mudança de decúbito, flutuação, buscar um lugar seguro, olha, não tem coisa... Assim, é o princípio. É o princípio. Para salvar uma vida, é isso. E aí você vem falando um pouco dos estudos, né? Então, esse auto-salvamento, ele vem muito dos artigos, dos papers. Vem de artigo, Que aí... eu acredito que foi algum erro de tradução, que a gente tem muitos erros que vêm lá de fora. Self-rescue, né? Usa muito isso, assim. Então, não quer... Aí, na prática, a gente vê que não é isso. Eu uso mais como conceitual, sabe? Não tem problema, tá escrito lá auto-salvamento, nos artigos americanos, self-rescue, skills. Então, assim, não tem problema. Mas eu, Raquel, mudo o conceito na hora de explicar para um pai, para uma mãe, e uso muito isso nas redes sociais, a criança não vai se salvar. Eu falo isso para eles. Não existe autossalvamento. Então, assim, é como eu falei para vocês. Eu não uso termos técnicos na hora que eu vou falar nas redes sociais. Porque eu preciso chegar no alcance, ampliar isso. Então, eu preciso falar com os pais. E se eu usar termos técnicos, eles não vão entender nada. Então, é só essa mudança de conceito na hora de explicar para os pais. Então, tem a Sociedade Argentina de Pediatria que ele afirma que quando a criança ela tem esse contato com a natação infantil e ela cria essas habilidades, ela consegue se sobreviver melhor perante uma emergência. Então, queria saber como você acredita isso, se você ensina essas habilidades para essa criança, né? Tem outro estudo também de 95, de Asher, Rivara, que também fala que um treino de 8 a 12 semanas já foi feito um teste antes e depois desse período de contato com a criança com habilidades focadas para sobreviver, segurança aquática, e ele melhora essa noção perante a uma emergência. Eu queria saber o que você acha aí, se uma criança estiver numa emergência ali, que tiver todas essas habilidades e uma aula focada para isso, qual que é essa chance aí da criança? Eu queria que fosse 100%, né? É isso que eu luto. Mas nada, não existe 100% em nada. Então, eu fiz até uma live com um ator que chama Júlio Rocha. Quando ele viu as minhas aulas, ele falou assim, ele fez a mesma pergunta. Ele falou assim, não, é 100% de certeza, é 100% de chance que meu filho vai se salvar? Eu falei assim, não. Infelizmente, não. Muitos estudos, a gente sabe que tem esse treinamento de 8 a 12 semanas, que a criança fica preparada, mas na hora do acidente, pode qualquer coisa acontecer. Então, assim, a gente treina dentro dos esportes, a gente sabe disso, que tudo vem de um treino, para a gente estar preparado para o momento agir. Vai dar certo ou não? Eu não sei. Mas se não houve a preparação, a chance de dar errado é muito maior. Então, assim, você oferece esse treinamento. O treinamento é técnico? Com as manobras de sobrevivência. A segurança aquática, que é uma coisa maior, que vem sobre valores, condutas, educação dos pais, educação de uma sociedade. Então, tem todas as campanhas. Então, não é só a técnica em si dentro da água. Então, a segurança aquática é tudo esse aglomerado, né, de informações. Então, tem tudo isso. Eu espero que os meus alunos, no momento desse, eu espero muito que dê certo. Existem alguns dados que falam que aumenta, sim, a chance de salvamento. Eu me apego muito a isso, mas eu não posso falar para o pai e garantir isso. Infelizmente, é acidente, é fatalidade.
pode ser evitado? Pode, esse pré, não tem a prevenção. Mas o momento em si, que é muito chato de falar, né? Que é esse momento muito triste, muito tudo isso. Então, eu não posso mentir para um pai e para uma mãe. Não posso mentir para uma sociedade. Né? É o que a gente luta, é o que a gente tenta oferecer tudo isso. Então, tem um estudo de Brenner, de 2009, que ele fala que uma criança que pratica aula de natação, uma criança de 1 a 19 anos, que ela reduz o risco de um afogamento em 88%. Só que ele aumenta o nível de confiança em 95%. Então, acho que essa é a importância. A pessoa estar preparada e sentir calma, ou mesmo a conscientização dos problemas, das dificuldades e do perigo. Acho que esse é a nossa principal arma ali, o que a gente tem que combater. Acho que a conscientização é tudo. E dentro dessa sua metodologia aí de segurança aquática, você utiliza o lúdico educativo? Você utiliza as brincadeiras para ensinar? Olha, principalmente nessa adaptação. Quando eu falo adaptação, é colocar a criança dentro da água, né? Então, assim, existe muito lúdico, até porque a criança, entre 1 e 4 anos, eu tenho que falar de forma lúdica com ela. Então, assim, vem muito no meu jeito de falar, no reconhecimento facial, no meu tom de voz, no que eu uso dentro da piscina. Eu só não deixo o ambiente recreativo, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem ludicidade com recreação e tá tudo bem, né? Existe essa confusão. Só que se eu deixar recreativo, eu posso também expor essas crianças e falar assim para elas, pode ir lá se arriscar. E não, na minha aula é diferente. Eu falo assim, não faça isso. Mas se acontecer, você vai fazer isso, isso e isso, sabe? Então, assim, tem sim um momento lúdico, tem sim algumas brincadeiras, não tem como. A água é alegria, né? Água é vida, gente. Nada existe sem água, né? Então, assim, não adianta falar muito sério com uma criança. Então, é tom de voz que, dentro da tríade da sobrevivência, que a professora mestre Liana, ela apresentou até no INAT esse ano. Ela colocou lá a tríade da sobrevivência. E aí tem a confiança, ela tem 2 ligações, com o medo e com a segurança. Então, a segurança, em tudo isso que eu mostrei para vocês, do reconhecimento de voz, no tato, na representação, no reconhecimento do ambiente, ele está ligado. Então, o medo, aí a criança vai ter mais ou menos medo, e a criança vai ter mais ou menos segurança. Então, assim, o lúdico faz parte de tudo isso. Dentro da segurança, quando ela for, os hormônios de sensação de prazer, tudo vai estar lá na explosão daquela criança. E, por outro lado, tem o medo também, com todos aqueles hormônios malucos agindo sobre ela. Então, eu trabalhando a confiança com ludicidade, com todo esse reconhecimento com ela, usando as sensações, né? É como eu trabalho dentro da minha aula. É isso que eu trabalho com elas. E vem dando certo. Tanto que, até esqueci de falar para você, que você me fez a pergunta. Com esse treinamento, dá pra gente falar que dá certo ou não, né? Qual o grau de confiança, né? Se vai dar certo ou não. Eu tive um caso até hoje, em mais de 20 anos de experiência, de uma aluna que ela caiu na água. Ela sofreu um acidente real. Ela estava na pandemia. Ela estava andando, ela com 3 para 4 anos já. Ela estava andando de bicicleta em volta da piscina, os pais em home office. Eles estavam aqui numa cidade pertinho de São Paulo, estava 12 graus aquele dia, um frio de lascar. Ela andando de bicicleta, com roupinha de frio, tudo aquelas coisas. Ela caiu na piscina com a bicicleta. A piscina estava com lona, só que aquela não era lona, era manta térmica. Então, no momento que ela caiu com a bicicleta, a lona envelopou, encobriu, ela caiu lá no meio, ela saiu daquilo. Então, olha só, ela teve controle, ela sabia do que ela podia fazer, né? O controle motor, ela teve segurança, então ela entendeu aquele momento. Uma criança de 3 anos, pelo amor de Deus, sabe? Aí ela entendeu o ambiente, que tinha a bicicleta e tinha a manta. Ela saiu daquilo, tinha um ambiente, tinha o frio também. Ela saiu daquilo, levantou, ela conseguiu chegar na borda para sair e foi ao encontro dos pais. Quando a mãe dela viu que ela estava toda molhada daquele tipo assim, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Aí ela falou assim, caí na piscina. A mãe dela já entrou em desespero, não sabia se ficava feliz, se ficava triste. Entrou em um desespero e me ligou. Naquele exato momento, naquele momento de emoção, ela me ligou. Ficou as duas chorando no telefone. Raquel, pelo amor de Deus, se não fossem essas suas aulas doidas, ela não tinha conseguido. Você salvou minha filha.
Eu falei assim, graças a Deus ela fez, porque tem num momento da minha aula que eu coloco bicicleta para eles caem de bicicleta. Só que eu falo para eles, isso agora não é brincadeira. Pode cair de bicicleta porque você tá achando legal? Não, professora, não pode. Olha, só em caso de acidente. Ah, não, tudo bem. E aí, teve isso de verdade. E a menina, graças a Deus, ela se salvou. E eu falei assim, meu Deus do céu. Então, assim, é o que a gente espera, né? Sim. É o que a gente espera. E quando a mãe me ligou, falou que deu certo, eu falei assim, Ave Maria, era tudo que eu queria. E então a gente pode afirmar que o ensino da natação para iniciante ele tem que ser organizado de acordo com as situações que possam ocorrer o afogamento. Eu estudo muito acidente por isso. Eu estudo muito acidente. Olho como é que foi o ambiente e aí aplico tudo isso na aula. E quais ambientes você aplica? Vamos lá. Você falou da bicicleta. Isso. Aí tem a das bicicletinha, quedas. tem as quedas. Quedas infinitas. É rolamento, e aí você inventa o nome. Ah, vai de salsichinha, vai... minhoca com dor de barriga. Eles adoram essa. Parece uma minhoca com dor de barriga, assim, ó. Cai na piscina. E aí ele tem de costas. Eu só não jogo a criança dentro da água. Eu acho isso uma violência muito grande. Eu não exponho ela a tudo isso, sabe? Então, esses momentos que eu tenho de quedas em tapete, em borda, na escada, em diferentes níveis da escada, eu coloco elas na bicicletinha, em motoquinha, em triciclo, em o que tiver. Ah, a criança tem patinete? Leva patinete. Eu coloco tudo isso. E roupas diversas. Meninas usam vestidos, né? Até hoje eu não peguei nenhum menino, mas existem diferenças religiosas que alguns meninos usam, sim, em alguns momentos saias, usam algum tipo de bata. Eu já dei aula para alguns estrangeiros e eles faziam aula sozinhos dentro da piscina. E eu fiz a simulação de queda com essas roupas. Tinha a kippá, né, o dos judeus, então eu coloquei isso com eles dentro da vivência. As meninas usam vestidos. Quando elas caem na água, o vestido é a mesma coisa que eu falei da lona. O vestido envelopa, o vestido sobe. Então eu preciso colocá-las também com todas aquelas fantasias de princesas lindas, maravilhosas. Coloco elas nessa situação. A fantasia que mais dá certo é da Bela, porque a da Bela é bem grandona, assim, uma saia bem grandona. E dá bem certo. Então, é colocar tudo isso. Não tem jeito. E existe algum teste que você aplica ou avaliação? Você fala, não, essa criança ela tá mais preparada, não tá? Ela tá entendendo o meu processo. Até você fazer uma avaliação se ela tá atingindo esse objetivo de segurança aquática? Eu tenho a previsão de 12 semanas, isso é fato. Em 12 semanas, eu preciso que essa criança tenha alguma reação de alguma coisa que eu fiz dentro da água. Porque, assim, a flutuação, realmente, ela é bem complicada. Tem criança que não consegue ter um controle motor suficiente para isso. Ou mesmo a criança que é muito agitada, ela não consegue se segurar, ela vai ficar se mexendo, não vai ter uma boa flutuação. Então, eu ensino para ela o deslocamento. Então, ou a sustentação vertical. Eu vejo que ela mais se adaptou e otimizo. Dentro dessas 12 semanas, ela precisa cumprir aquilo. Onde? Qual é a distância? Qual é isso? Se eu tenho uma piscina de 25 metros, eu coloco essa criança para fazer nos 25 metros. Se eu tenho uma piscina de 12, de 8, eu coloco essas crianças para fazer de 12 e 8. Uma piscina menor, eu aí coloco mais vezes. Vai e volta, vai e volta. Mas eu preciso 25 metros. Porque é o que a gente mais encontra em piscinas, né? Assim, dentro aqui do Brasil. Maior que isso, muito difícil. E uma distância de 25 metros da onde você tá, ou no mar, ou assim, de um lugar seguro, é uma distância que você ainda consegue olhar. Então, eu uso essa distância de 25 metros. Quanto tempo? Eu sempre coloco 5 minutos. Uma flutuação de 1 minuto, ok. Mas eu sempre coloco 5 minutos. Porque 5 minutos dá para ela gritar bastante, dá para sentir falta de uma criança. Então, eu coloco lá 5 minutinhos de qualquer um desses testes, ela precisa executar. Então, eu sigo isso. Tem alguns estudos do Fabrício, que todo mundo sabe, Fabrício Madureira. Ele fala muito nos artigos, eu adoro aqueles artigos dele. E eu coloco tudo isso. Então, o que eu aconselho é isso. 25 metros é uma boa distância, 5 minutos é um bom tempo. E 12 semanas é uma boa preparação também. É o que a gente analisa dentro dessas metodologias, não só aqui no Brasil, mas fora, é o que dá bem certo. Você falou do Fabrício, né? Gostaria até de agradecer ele. Ele contribuiu para o teste de segurança aquática dentro do aplicativo da Swim Track que a gente tem hoje. Ele que criou isso. Então, todos os nossos testes dentro do aplicativo, eles têm alguma comprovação científica. Então, a gente tem o pacote
da USP de Ribeirão, que trouxe algumas avaliações para a gente, teste de 200 metros. A gente tem o Fabrício, são pessoas que contribuíram aí até de forma gratuita para a gente aumentar essa conscientização e realizar essas avaliações. Eu queria falar agora das metodologias estrangeiras, que a gente conhece muito as nossas metodologias e a gente tem metodologias lá fora. Então, o que você conseguiu ver até saindo do Brasil, tem uma consciência até maior que muitos aqui, que a gente fica só vendo aqui. E a gente tem um lance do trauma free, que até a Sandra Rossi ali do INAT vem levantando sobre essas metodologias estrangeiras. Isso. O trauma free, que a Sandra fala, não tem pessoa melhor para falar. Ela fala muito bem sobre isso, é a pioneira falando aqui no Brasil sobre o trauma free, que é um movimento que é contra essas técnicas de sobrevivência aquática traumáticas, são impostas, né? Então, assim, a criança cai na água, ela tem que imediatamente rolar e fazer a flutuação. Só que o processo de ensino disso é cruel. É cruel. Chega a dar afogamento, grau 2, nível 2 na criança. A criança bebe muita água. E dentro do trauma free, eles estudaram também que isso equivale a um trauma de abuso. Então, não é só aquele momento de aula que está sendo terrível para a criança. Ao longo da vida dela, se a plasticidade cerebral dela registrou aquilo, e com certeza registrou, o que ela vai levar para a vida, sabe? Então, assim, não tem necessidade alguma. Do que eu estudei dessas metodologias, eu até passei em uma delas. Não vou ficar citando o nome, porque ser processada em dólar é muito caro. Mas tem uma metodologia que eu participei de todas as etapas, eles me aprovaram e me mandaram os vídeos. Quando eu olhei os vídeos, eu só afirmei o que era aquilo, o quanto terrível era. Eu falei assim, gente, eu não posso ensinar isso. Os pais brasileiros não estão preparados. Eu, Raquel, professora, não vou fazer isso com o meu aluno. Só que eu aproveitei, eu peguei as partes boas. Então, o método de ensino, assim, os giros, as habilidades deles de chegar até uma borda, de ter um bracinho um pouco mais estendido, isso é muito eficiente. Isso eu não posso negar. Tem a sua eficiência. A questão de ser 12 semanas também é muito eficiente. Aulas de 10 a 12 minutos, eu não concordo, porém adaptei, né? Então, assim, eu trouxe para uma realidade brasileira. E aí busquei. E nas que eu acreditava, eu fui lá e me certifiquei de verdade. Aí eu paguei para ficar. Então, eu tenho a certificação de Portugal, que é da Liliana. Aí tenho a mexicana, só que eu fiz na Colômbia. Tenho a da Graciela Vessi aqui na Argentina, que ela é fantástica. Olha, eu nunca vi flutuação de bebê melhor que a dela, sabe? Então, aconselho buscar essas pessoas. E agora eu estou em busca de outras. Eu vou na escola holandesa, eu vou na escola australiana, já tenho alguns contatos lá. Então, assim, por que eu estou trazendo isso? Não precisa todo mundo ir lá e gastar uma grana para tudo isso, porque vai uma grana. Então, eu já estou transformando tudo isso, sintetizando para a nossa cultura e estou apresentando para todo mundo. Então, assim, quando eu falo para vocês, olhem lá nas minhas redes sociais, olha tudo isso, porque eu tenho um lugar de fala grande dentro de tudo isso, mas eu quero que todo mundo fique sabendo, porque se ficar só comigo, é só informação. E só fica conhecimento quando eu passo, né? Então, eu tô levando, tô jogando para frente para todo mundo conhecer. E tem a parte negativa dessas metodologias. Tem muito, mas aí é uma questão cultural deles lá. Não são todos que aprovam. Não adianta você, os americanos são isso. Não são todos que aprovam. Mas é muito grande a procura, tá? É fantástico. Tem professores brasileiros certificados nisso. Algumas entidades nossas viram o olho para isso. Então, eu não acho legal e não continuo com essa fala nesse momento de fala, assim, não gosto. Então, eu busco um outro lado. Igual você falou, tem a ludicidade? Tem. Tem tudo isso, sabe? E assim, dentro das 12 semanas, dentro de 8 semanas, dá certo? Dá. O Trauma Free fala isso, dentro dos estudos dele. Aquela mesma metodologia aplicada com ludicidade dá certo. Então, por que os caras não fazem? Aí é uma questão deles lá. Então, aqueles vídeos que a gente vê na internet, aqueles famosos com o bebê flutuando ali de decúbito dorsal, conseguindo ficar um tempo. Então, a gente vê o resultado final, a gente não vê o processo. Então, você não vê o processo. E você vem de falar de você querer ter essa voz nas redes sociais, de divulgar isso, né? A natação criativa é nossa busca, abrir esse espaço para você. Então, através desse podcast, através dos nossos canais,
teve um vídeo, não sei nem se você sabe, que a Barbatana produziu, que é um vídeo seu, Isso. sobre as cores de roupa, sugerindo para os pais, a Natação Criativa compartilhou. Isso. Não sei se você sabe, teve 107 mil visualizações esse Ótimo. vídeo, então 107 mil pessoas conscientizando sobre a importância na escolha da roupa da criança na natação, no mar, vai agora na época de verão para passar férias. Então, a importância da gente conscientizar esses pais Exato. e abrir esse espaço. Então, como a natação criativa, a gente tem uma abertura grande, inúmeros membros, é até eu acho que uma obrigação nossa trazer e dar voz para você nesse processo. E eu queria que você falasse sobre as diferenças culturais até nessas metodologias, que a gente gosta às vezes de apontar o dedo, de falar que está errado, mas a gente tem muito a realidade de cada Exato. local. Tem a realidade de cada local, como eu falei. Tem essas... na América do Sul é muito diferente da América do Norte, né? Então, assim, lá os índices de afogamento são altíssimos, altíssimos. Lá é pandêmico, sabe? Sim, Então, a emergência deles, eu consigo entender a emergência deles no momento de ensinar, de que a criança se vire logo para dar tempo de alguém salvar. Então, eu consigo entender isso. O que eu não entendo como profissional... Como fazer isso de forma cruel? Aí eu não consigo. Eu falo assim, gente, eu não consigo. Não consigo. Eles falaram, vem participar do nosso curso, tá? Você, gente, eu não vou. Não tem jeito. Tem uma outra escola também, a russa. Tem um método russo que também... a criança vai cair na água e em segundos gira e faz isso e aquilo. Mas a criança bebe tanta água. E os profissionais, eles jogam aqui assim, parece que tá lavando roupa, sabe? Joga de um lado, joga de outro, e vira, e vai, e não sei o quê. A criança, ela fica numa apneia, acho que em 5 minutos, um bebê. E ele joga e vai, e parece que tá lavando roupa. Eu falo assim, gente, eu nunca vou fazer isso. Mas tá funcionando pra eles. Tá, é cruel, é tudo isso, mas eu tenho que ter muito cuidado nesse momento de fala para chegar neles e tenho que fundamentar muito para eles abrirem os olhos para isso. E aí, isso é muito grande. Como é que eu vou chegar lá numa metodologia que está há anos para eles dando certo? E falar assim, gente, deixa eu contar para vocês que isso aí tá tudo errado? Não. Tem que ser um movimento muito maior. Por isso que vem o Trauma Free. A gente precisa ampliar essa voz do Trauma Free. Precisa colocar muitos estudos ali dentro para poder quebrar todo esse pessoal. Falar assim, gente, o que vocês estão fazendo tá errado. Só que a gente precisamos ser um movimento muito grande, sabe? E ter muito cuidado com tudo isso. Porque é difícil você entrar dentro da casa da pessoa e falar que aquilo tá errado. Né? Apesar da gente saber que sim, está errado. Então, assim, tomando muito cuidado na hora de você falar bem ou falar mal de alguma coisa, né? Fundamentar e você entender todas essas questões. Então, eu sei que aqui no Brasil não funciona. E se funciona, tá errado. Tá errado, porque tem muito professor aqui formado, sim, profissional de educação física, que não atua há anos dentro da profissão, que já atua há anos em outras profissões, e aí vem aplicar a técnica, a técnica de salvamento vai salvar a sua criança, e fica postando uns vídeos lá, só que eu sei o que tá por trás. E aí tá bombando na internet um monte de professor batendo palma para isso, e a gente que está estudando, mostrando as fundamentações reais de tudo isso, o profissional vem lá me questionar dentro do meu Instagram. Porque você que está falando isso. Eu falei assim, não sou eu que estou falando isso. Eu estudei, eu tenho uma bagagem para tudo isso. Eu falei assim, ao invés de você estar me apoiando, você vem me acusar. Eu falei assim, gente, temos que ampliar. Vamos juntos em tudo isso, sabe? Não dá, não pode. E aí, Raquel? Fiquei interessado, quero conhecer mais sobre o projeto. Eu sei que você está abrindo um incrível projeto que você divulgou lá em Fortaleza, no CBEA. Queria que você falasse agora quais são suas redes sociais, qual que é esse novo projeto. Divulga aí para o pessoal que quer saber mais e quer aplicar isso nas suas aulas. Gente, esse ano eu venho de uma pós, assim, marketing, vendas, então eu tô, assim, alucinada com o que eu tô vendo ali. Dentro da educação física, nós temos um campo muito grande dentro da saúde, né? Então, eu venho transformando tudo isso para o ano que vem já, bombar na rede social. Então, eu quero crescer, eu quero mostrar isso para todo mundo, quero ter esse lugar de fala. Então, eu venho agora oferecendo cursos presenciais, cursos online, eu faço alguns encontros. O primeiro foi agora em dezembro, dia 8
Hoje foi dia 2, foi meu primeiro encontro e deu super certo. Nós falamos sobre nada da sobrevivência e teve muita adesão. Eu achei muito legal. Em janeiro já tenho uma projeção do que eu vou falar. Então, assim, as pessoas estão se mostrando interessadas e o mundo online, ele veio para abranger, assim, para amplificar. Então, eu consigo falar, aqui de São Paulo, eu consigo falar com o pessoal que está lá em Manaus, sabe? Se não for online, gente, que outra forma presencial eu vou falar é muito difícil. Então, eu estou usando a rede social para ampliar. Então, agora eu estou oferecendo também essas formações online. Já há alguns dias vai sair algumas coisas gravadas para ficar um pouco lá, mas está em stand-by. Mas vai ter coisas gravadas também que eu vou oferecer. E outra, nesse lugar que eu falo para vocês que eu não falo de jeito técnico, o meu jeito de falar é porque eu quero atingir muitos pais também, né? Eu quero atingir uma sociedade, né? Então, eu preciso ter essa fala mais fácil. Nas redes sociais é o mais fácil, eu preciso ter isso, né? Então, e os professores vêm atrás de tudo isso. Eu acho ótimo, vamos colocar isso para frente, né? Vamos colocar isso para frente, porque tem a fala que eu sempre fico divulgando, que é segurança aquática. Quanto mais a gente fala, mais uma vida a gente vai salvar. Sensacional. Mas qual que é a sua rede social? Cadê o marketing, Vamos lá. Raquel? Vamos lá. @segurança_aquática. Sou eu, Raquel Correia. Não tem outro. Quero fazer o projeto em janeiro. Onde eu compro esse projeto, o curso? Então, eu divulgo lá nas redes sociais as datas e como que vai sair a divulgação de venda. Como eu falei para vocês, dentro da rede social, eu quero atingir milhões de vendas. Eu não quero ser só aquele pessoal da musculação que tá bombando de vendas lá de treinos. Eles estão ganhando muito dinheiro dentro dos treinamentos, sabe? E na natação não tem ninguém ganhando muito dinheiro disso. Eu quero mostrar para os profissionais que sim, nós podemos ganhar dinheiro com tudo isso também, sabe? Se você é especialista em alguma coisa, em algum assunto, se você entende muito, trabalha isso e oferece no curso online. Oferece isso de forma online. E vamos colocar a natação pra frente, gente. Dá pra ganhar dinheiro dentro da natação. Vamos colocar isso. Bora ganhar dinheiro com a natação. Vamos ganhar dinheiro, gente. Pelo amor de Deus. Muito obrigado pela sua presença, Raquel. Deixo todo o canal da Natação Criativa, a plataforma Educar, Swim Track, tudo que a gente produz aberto aí para você divulgar, dar voz da maneira que você quiser e já aberto para outras entrevistas que você quiser fazer. Muito obrigado mesmo pela sua presença, por trazer aí todo o seu conhecimento e agradecer quem tá assistindo a gente, né? Curte, compartilha, segue o nosso canal e muito obrigado aí, Raquel. Obrigada a vocês, gente. Tamo aí.